A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, ó, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. Esquece conga, não é pra você. Eu caçava quichute. Quichute é cruel pra caramba. E a conga era o primeiro passo depois do quichute. O all-star era o segundo passo depois do quichute. Esquece, não é pra você. E esquece morar bem, não é pra você. Esquece esse negócio de faculdade, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. Isso criança. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. E a galera tentava te desmotivar na época, quando você queria acreditar nisso? Tenta, porque a inveja nasce na intimidade. A inveja é um negócio que nasce na intimidade, a gente de perto. O cara de perto não vai comprar o alface na sua mão. O coleguinha da sua escola não vai falar com a mãe dele para comprar a couve na sua mão, o almeirão na sua mão. Porque o coleguinha da sua escola quer te ver bem, desde que te ver bem, não significa te ver melhor do que ele. Então ele não vai comprar na sua mão. Ele vai tentar derrubar a sua ideia. Eu era uma criança, o que não é bonito, eu sempre falo isso. Não acho legal uma criança andando vendendo verdura. O lugar de criança é na escola, mas no meu caso não tinha opção. Era fazer ou fazer. Era uma corrida contra a fome. E aí eu tinha que vender. E quando eu passava pros meus coleguinhas vendendo, todos eles ficavam, tá vendendo, ele é pobre, ele tá vendendo, nós estamos brincando e ele tá vendendo. É uma maneira de tentar minar aquilo que você tá fazendo. Eu tinha que ser forte para suportar aquilo ali e seguir, porque senão não chegava na minha carne. Nós estamos num país muito complexo, né, primo? Onde a nossa gente está muito machucada por vários motivos, há muitos anos, há muitas décadas. Essa gente procurando alguma coisa, um lugar para olhar, para ver uma luz e falar, cara, eu vou caminhar naquela direção. E eu sempre tentei me enxergar como sendo essa luz. Eu nunca acreditei muito de achar a luz no fim do túnel, mas acreditei muito que se eu me iluminasse, se eu fosse o cara iluminado, eu poderia ser o cara que clareava o túnel. Então o conselho que eu dou pra galera é procure ser ator principal da sua própria caminhada, porque o pior cenário que pode acontecer pra você é você buscar a solução em outro lugar que não seja em si próprio. Se prepare, porque tá cheio de possibilidades aí acontecendo o tempo todo. Mas se você não estiver preparado, elas vão passar por você o tempo todo e você nem vai notar que elas passaram. Não é pra amador, o extraordinário não é para amador. Essa vida que a gente fala na rede social, que o povo vê, fulano tá voando, Beltrano tá voando, ciclano é águia, ela não é simples, mas ela não precisa ser simples, ela só precisa ser possível. E eu sempre acreditei nisso. Eu sempre acreditei que... Hoje, ele estava até falando aqui agora, quando eu fui autografar o livro para você, a galera pensa, o cara deu sorte. É 1 em 1 milhão que consegue. Pô, se for 1 em 1 milhão, esse 1 tem que ser eu. O comprometimento tem que ser esse. O cara deu sorte. Sorte foi o nome que o preguiçoso inventou para tentar diminuir o mérito de quem foi lá e fez acontecer. No Brasil, você enfrenta 40 anos de anonimato, você rala pra caramba, você foge de todas as portas que poderiam te levar à perdição, você busca conhecimento. Você anda entre as pessoas frente à cabeça erguida. Você come do suor do seu rosto. E depois, quando você consegue alcançar o extraordinário, vem alguém e fala que você deu sorte. Outros falam, mas esse cara vende o quê? Pô, só livro de 5 milhões. Eu não sei qual produto que quem me faz essa pergunta vende, não. Mas se ele tiver vendido 5 milhões desse produto, ele é bom pra caramba no que ele faz. Só livro. Se isso se eu vendesse só livro. Então se prepare para enfrentar o caos e se prepare para enfrentar isso depois que chegar. E caso você chegue ao extraordinário, saiba que toda história de sucesso é meia história de fracasso. Então mantenha os 2 pés cravados no chão. Porque para cada 10 pessoas que te observam e te admiram, tem 3 entre essas 10 que tá só esperando uma brecha desse tamanhozinho para puxar. E se você tiver perdido a noção, você não se levanta mais. O Rick, quase todos os dias, ele tem 1.000, 2, 3, 5 mil novos seguidores. Então é como você pegar um balão de festa e inflando, ele vai ficando cada vez mais sensível. Qualquer descuido, estoura, eu não consigo juntar mais. Então é importante você se preparar e ter essa mentalidade. Eu tô crescendo, mas quanto mais eu cresço, a meia história de fracasso fica mais forte. E aí muita gente começa a crescer e joga fora a caixa de isopor. Eu não sei qual é a sua caixa de isopor, se é uma máquina de barbeiro, se é um notebook, se é uma pasta, se é o volante de um carro, eu não sei qual é a sua caixa de isopor. Mas o conselho que eu te dou é, não jogue fora a sua caixa de isopor não, porque o mundo não gira, capota. E se o mundo resolver capotar para você, e você tiver jogado a sua caixa de isopor fora, pode ser que você não consiga mais encontrar uma caixa de isopor. Cresça sem perder os laços com aquilo que te levou a crescer. Humildade, essência, resiliência, fé, gratidão, fidelidade. Eu estar no Nigro como o primeiro podcast que eu vou dar muito tempo, é lealdade a algo que ele me falou lá atrás. Inclusive foi assim que ele elaborou isso. Seja uma pessoa de palavra. Seja uma pessoa que pode morar no Alphaville vindo da favela, mas tenha a hombridade de voltar na favela e ser bem quisto naquele lugar. Porque pra mim é lindo eu fazer sucesso no mundo e ser admirado no mundo, mas pra mim é muito mais lindo quando eu vou às areias de Copacabana e os ambulantes de lá olham para o Rick e falam, cara, você nos representa quanto ser humano. Porque você ser reconhecido no lugar que você saiu é a maior materialização do se alcançar o extraordinário. E por fim, sucesso não é aquilo que você colhe, é aquilo que você planta. Se você quer colher abacate, plante abacate. Quer colher manga? Plante manga. Quer colher mamão? Plante mamão. Você só tem aquilo que você colheu, que você plantou. E se a vida que você tem hoje não é a vida que você quis ter
em um dado momento da sua caminhada, não culpe o universo ou pense que as coisas conspiram contra você. Volte lá e veja o que você plantou, que você está colhendo. E se não te representa, arranque tudo aquilo que você plantou, plante novamente e cultive novamente, para que um dia você possa colher exatamente aquilo que você quer, baseado exatamente naquilo que você plantou. Fora isso, jamais desista do seu sonho. Porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. E pode ser que hoje você esteja numa condição totalmente diversa, assim como eu estava lá em 2018. Mas pode ser que daqui a 5 anos seja você sentado aqui no Primo Cast para contar a sua história de sucesso. Por isso que a galera fica pra trás, que coisa fácil qualquer um faz. E eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. O extraordinário é algo complexo. Não impossível, mas complexo. E é por esses motivos que a galera vai ficando pra trás, né? A galera quer o que seja um pouco mais fácil, que trabalhe um pouco menos, que desgaste um pouco menos. E tudo isso é ilusório quando se fala de extraordinário. O cara trabalha 8 horas por dia hoje na CLT e acha que tá trabalhando demais. E ele acha que se ele trabalhar 10 horas pra ele não tem vida social. E a gente se diverte fazendo aquilo que a gente faz, se descobre a alegria de trabalhar fazendo aquilo que você faz, aí você consegue trabalhar 16, consegue trabalhar 18, e ainda assim conseguimos as nossas pausas de descanso e conseguimos tocar esse barco. Então não é quem trabalha menos ou quem trabalha mais, é quem trabalha com o que gosta, mas é difícil pra caramba trabalhar com o que gosta. Não é fácil um jogador de futebol trabalhar com o que ele gosta, é difícil pra caramba o preço que ele paga pra estar lá. Não é fácil a vida que o Negro tem, não é fácil a vida que o Rick tem. Era muito mais simples a minha vida vender água na praia. O comprometimento era menos pessoas me olhando, era menos holofote me olhando, então era muito menos complexo. Só que o resultado era muito menor. E tava tudo certo, vender água na praia o restante das minhas vidas, eu ia conseguir pagar meu aluguel, eu ia conseguir comer, eu ia conseguir me vestir. Mas e o próximo nível? Qual era o próximo nível depois daquele ali? Então, se você não estabelece o próximo nível, você já tá dentro de uma bolha de que tá ganhando um dinheirinho e tá bom demais porque você já não tá mais quebrado. E é perigoso esse lugar. E aí é difícil ficar nesse lugar e é mais difícil ainda sair desse lugar. Então, eu tive que escolher qual difícil que eu queria. Tá na praia vendendo água ou tentar os próximos níveis acima daquilo. E eu fui tentando os próximos níveis e criando as minhas regras para tentar fazer isso acontecer. E quando eu vi que dava, falei, agora vamos transformar isso no livro, porque aí já não é mais uma história de alguém que acha que dá pra fazer, é alguém que fez e tá contando isso como ele fez. Caramba. Então escolher ser difícil vem nessa linha, entendeu? Eu pegava o que eu ganhava e dividia por 3, aí pegava um terço disso, colocava quanto meu salário, um terço disso, colocava quanto empresa e um terço disso quanto fundo de reserva. A minha empresa era, sei lá, vender água, por exemplo. Eu pegava 1.000, eu colocava quanto meu salário do que eu ganhava, 1.000 eu colocava como minha empresa para eu comprar água, comprar caixa, os custos da empresa, 1.000 eu colocava como fundo de reserva. O cara do meu lado pegava 3.000 e colocava tudo quanto salário dele. E ele não sabia que só, eu quero trocar de celular, você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Legal. Eu quero comprar um tênis, você pode? Pode, mas tem que estar nos 1.000 do seu salário. Ah, mas o tênis custa 1.200, como que eu faço? Pega emprestado com o seu fundo de reserva. Aí no mês que vem você só tem 800 de salário, os outros 200 você tem que pagar pro seu fundo de reserva. Se possível, você coloca lá um pequeno juro, porque o seu fundo de reserva sem juro também está estagnado, você está perdendo dinheiro no seu fundo de reserva. Minha caixa de isopor quebrou, você tira no dinheiro da empresa e troca a sua caixa de isopor. A água inflacionou, choveu, eu investi os R$1.000 em água, amanheceu chovendo. O que eu faço? Vai no fundo de reserva e pega R$200 para você comprar capa de chuva e vender capa de chuva. Quando voltar a fazer sol, você vende água, pega 200 e paga o fundo de reserva. Os caras não faziam isso, eu fazia isso na época da praia, com pouco dinheiro. Os caras era assunto, tá maluco, Rico, eu vou ganhar 1.000, o dinheiro é todo meu, tá? O dinheiro é todo meu, mas se não porcionar esse dinheiro, você vai achar que esse dinheiro é todo salário. Não quer dizer que o dinheiro não seja todo seu, quer dizer que o dinheiro não é todo salário. E a galera não sabe essas coisas que são simples, são óbvias, mas que se não aplicado em regra, você vai fazendo da maneira errada, e de tanto ir fazendo da maneira errada, você não percebe que está fazendo da maneira errada, e você passa a acreditar que você precisa ganhar 4.000 ao invés de 3, porque se você ganhar 4 resolve. Só que você ganha 4 e continua agindo errado, e passa a pensar que se você ganhar 5 resolve, que você ganhar 6 resolve. Ele só vai resolver quando você aprender sobre educação financeira, quando você porcionar isso, essa coisa. E eu fazia da maneira mais simples possível. Faço até hoje, da maneira mais simples possível. Primeiro você tem que saber onde você quer chegar. A ótica que eu penso, que outras pessoas podem pensar diferente, e tá tudo certo, que cada coisa se aplica para cada pessoa. Então, a minha maneira de pensar é, eu preciso saber o que eu quero. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rick Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne. E eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente. Cara, carne não é pra gente não, isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer carne? Ela falou, pra comer carne você tem que trabalhar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Pra comer carne você tem que ter dinheiro. E pra ter dinheiro você tem que trabalhar. Só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Caramba. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada, eu mesmo me emprego. E aí plantei uma horta com meus irmãos e comecei a vender verdura na rua. Por que eu comecei a vender verdura na rua? Porque minha mãe me falou que eu tinha que trabalhar e que trabalhando eu chegava no dinheiro e chegando no dinheiro eu chegava na carne. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. E a minha mãe me contou um planejamento básico. Trabalho, dinheiro é igual a comer carne. Ou comprar qualquer coisa que você quiser. Comecei a vender verdura para eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura. Mas eu ia passar a vender sacolé
e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Sacolé não dá, eu ia parar de vender sacolé. E eu passar a engraxar sapato, o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Agora, o que eu vou fazer pra chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil, eu tô vendo que a alface aqui não cresce, eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Eu posso vender sacolé porque eu tô num lugar que é mais quente, então eu vou vender sacolé porque nesse momento dá pra eu vender sacolé. Veio o inverno? Não, então agora eu tenho que vender capa de chuva. Vai chover, eu vou vender capa de chuva, não vou vender sacolé. Agora, o objetivo é o mesmo. Seja lá o que eu for fazer, o objetivo é chegar no dinheiro e depois chegar no dinheiro, chegar na carne.